Bom dia, estão abertos os trabalhos da Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Esta foi uma semana particularmente intensa em termos de notícias nos Estados Unidos, na Europa, também na China. Em Portugal, a forma como as contas públicas podem ser equilibradas continua a marcar a agenda e são esses os temas em debate nesta Comissão Executiva. O Conselho de Finanças Públicas alerta que Portugal atingiu o limite de impostos. A Presidente Teodora Cardoso foi ao Parlamento apresentar o parecer sobre o orçamento do Estado e defendeu que ainda há muito para fazer no que toca à eficiência da despesa. Uma chamada de atenção ao Governo, também partilhada pelo Presidente do Conselho Económico e Social. Dois pareceres sobre a proposta de orçamento entregue pelo Governo, mas duas percepções muito semelhantes sobre os riscos que Portugal enfrenta. Dois conselhos, o Económico Social e o das Finanças Públicas, consideram duvidoso que uma reforma do Estado seja iniciada com um valor de corte já à partida definido, 4 mil milhões de euros. E é contraproducente começar por fixar um valor que não se sabe de onde vem. Estamos outra vez um pouco a criar a mesma situação dos cortes horizontais que depois acabam por não conseguir originar o resultado desejado. Não há reformas de administração pública feitas em 2 meses, em 3 meses, que deem resultados e impactos financeiros, a não ser que sejam feitas de uma forma de régua e esquadro, rapidamente. Tanto José Silva Peneda como Teodora Cardoso concordam que o caminho da consolidação orçamental não pode ser feito à custa das famílias, que têm efeitos também na economia, com a contração do consumo. Já se viu que, neste momento, nós já atingimos, do lado das receitas, o limite que era possível atingir. Não é possível, no curto prazo, resolver esta situação, portanto, o que nós temos é que fazer uma política que seja consistente a médio e longo prazo. E não tanto aumentar os impostos em termos de valores absolutos e de taxas, mas alargar a base de incidência, isto é, combatendo a fraude, a evasão fiscal. Há aqui espaço. Um segundo resgate ou uma renegociação do memorando, temas colocados pelos deputados aos presidentes dos conselhos no Parlamento, com diferentes leituras. Começar por dizer que queremos um novo programa de resgate porque não somos capazes de cumprir os objetivos, tornará essa renegociação muito mais difícil, ou melhor, torná-la impossível no sentido de melhorar as condições de financiamento. Quanto mais tarde for aberto um processo de negociação, eu julgo que vamos ter fazê-lo em condições piores que se fosse feitas já. Perante as dúvidas crescentes em torno do sucesso de Portugal no cumprimento das metas estipuladas, o SES defende uma redução dos juros pagos pelo empréstimo internacional, a reavaliação dos prazos de amortização e um maior equilíbrio entre austeridade e crescimento. Uma posição que não teve ainda eco nas medidas defendidas por outros em Portugal e na Europa. Sobre os 5 anos de austeridade, eu não sei se isso se aplica a Portugal. Eu ouvi essa declaração, não sei. E vejo muito difícil um cenário, não consigo imaginar o que será o nosso país com os 5 anos de austeridade. É evidente que toda a gente deseja que não haja austeridade. Agora, o que temos que ver é como é que saímos. Qualquer alternativa à austeridade implica mais financiamento. E mais financiamento implica mais dívida. Significa agravar o problema da economia. Daí que a nossa posição seja a de que temos que prosseguir neste caminho. Defende a Presidente do Conselho de Finanças Públicas que, paralelamente à consolidação das contas do Estado, é necessário alterar todo o tecido produtivo português. Teodora Cardoso diz ser prioritário que as empresas se virem menos para o mercado interno e olhem mais para o exterior. São convidados desta edição Ana Paula Serra, Joaquim Miranda Sarmento e também Miguel Malaquias Pereira. Começo por si, Ana Paula. Vamos olhar para este modelo que não está a funcionar. Atingimos aquilo que é o topo das receitas, as despesas continuam a manter-se, o desequilíbrio é grande. Há que refundar o Estado. Como é que isso pode fazer, Ana Paula? Bom dia. De facto, é uma questão que nos acompanha há alguns anos. E, como foi referido na peça, não é algo que se consiga resolver em meia dúzia de meses. Há, de facto, trabalho feito e há estudos realizados ao longo destes anos e
sobre o que é que se deve começar, para onde é que se deve começar. Mas acho que eu gostaria de fazer um ponto antes, que é, parece-me que há aqui muitas vezes alguma confusão entre, primeiro, quais são as funções do Estado, depois o que é que se pode ganhar em termos de produtividade e mesmo quando achamos que algumas das funções que o Estado tem hoje as deve manter, qual é o modelo que se deve manter. Então, aqui muitas vezes está-se a falar de várias coisas ao mesmo tempo, tem-se concentrado muito a questão nos despedimentos, de facto de dispensar pessoas, mas antes disso acho que um ponto prévio é preciso perceber qual é o modelo que funciona. Então, dentro do modelo que funciona e para as várias funções que o Estado presta, é preciso também ver o que é que, entretanto, foi feito nos últimos anos e estudar os resultados desses modelos que foram sugeridos. Então, se pensarmos ao nível de saúde, se pensarmos ao nível de educação, mesmo ao nível das prestações sociais e de apoios sociais, que já há muito historial ao longo, não é de agora, não é? Com os misericórdias, até pelo que ouvimos ontem, há de facto modelos alternativos àqueles que o Estado, em que seria apenas o Estado a intervir e que podem ter bons resultados. Onde que a ideia deve ser, acho, na minha opinião, focalizarmos em quem é que de facto é mais eficiente a prestar um determinado serviço. E nos modelos que se têm começado a implementar, ver que resultados é que temos. E só por essa opção é possível cortar parte da despesa? E só por essa opção, de certeza, que é possível cortar parte da despesa. Concentremos-nos talvez naquelas que são as 3 maiores fatias do orçamento do Estado e que estão em cima da mesa: saúde, educação e prestações sociais. Há, parece-me a mim, oferta suficiente em Portugal para as 3. Há suficientemente oferta privada e pública, na educação, na saúde e até nos cuidados, nomeadamente a prestação social, como há pouco referia, as misericórdias e outras entidades que prestam esse tipo de apoio essencial neste momento. Parece-lhe que o Estado deveria canalizar a sua atividade para financiar, para comprar, se me permite a expressão, esse tipo de serviços, ou devia continuar a manter-se como operador desses mesmos serviços? Eu não sou especialista dessas áreas, onde o que eu acho que deve ser feito é ver os modelos que foram implementados e analisar porque os modelos correram em paralelo e isso é uma grande vantagem. E onde analisar, de facto... E há histórico. Cá histórico, ver relativamente aos parâmetros que eu referi, ou seja, a nível de eficiência e a nível de qualidade de serviço, o que é que obtivemos relativamente a estes últimos anos, de onde que depois os modelos da exploração podem ser os mais diversos, onde temos que falar das parcerias, temos que falar das concessões, outro tipo de modelos que podem ser encontrados, mas vamos decidir em função desses resultados e vamos ser cuidadosos de não tomar decisões repentinas que depois mais à frente queremos outra vez voltar porque afinal não resultava. Nós sabemos que essa também é uma história que se repete, nomeadamente nas reformas, não é? E de onde que, se é uma reforma, se é algo de estrutural, devemos ter cuidado com aquilo que fazemos para depois não ter que arrepiar caminho. E vamos pensar, no caso da saúde, há bons exemplos, não é? Há bons exemplos de hospitais que são públicos ou privados que não é? Funcionam bem. No caso da educação, também aí temos, se calhar, realidades diversas. Se calhar não temos grande historial relativamente ao ensino básico, ao ensino secundário. Ao nível das universidades já temos esse historial. Não podemos partir também logo do princípio que o Estado, que está uma função que tanto poderia ser prestada pelo Estado ou não é? Desde que o Estado pudesse acompanhar o serviço, mas também não podemos dizer o privado vai fazer melhor do que o público, porque sabemos, vamos pensar a nível do ensino superior, esse sim que é um caso que eu conheço bem, que o ensino superior público equipara-se em termos destes parâmetros que eu acabei de referir, eficiência e qualidade de serviço, ensino privado, temos os casos mais ou semipúblicos, chamamos assim, como é o caso, por exemplo, da Universidade Católica. E de onde que aqui o que é preciso ver é o que é que funcionou, não é? O que é que, neste caso, no ensino superior foi feito, que, por exemplo, possa ser uma lição para aquilo que se faz no ensino básico, nomeadamente relativamente a financiamento, e mesmo eu disse que não havia exemplos, mas
De facto, quando nós analisamos, e voltamos à questão da qualidade do serviço, quando nós analisamos o ensino secundário, não é? Nós vemos que há, de facto, escolas privadas com muito bons resultados, escolas públicas com muito bons resultados. Não é preciso eliminar, dizer este serviço vai ser só prestado de uma ou da outra maneira, temos é que ver o que é que realmente corre bem. A par com isto, como eu dizia, há depois toda uma outra discussão que é, pode haver, de facto, serviços que o Estado presta hoje que não faça de todo sentido que continue a prestá-los. Se nós recuarmos alguns anos, todas as utilities, de alguma forma, eram asseguradas pelo Estado. Hoje em dia tem-se vindo a reduzir, e de onde que vimos desde a eletricidade, os transportes, as águas. É normal, desde que o Estado tenha a sua presença como regulador, que isso possa ser entregue a outro tipo de modelo. Mais uma vez, ou por termos experiência, ou também, que é muito importante, fazendo um benchmarking relativamente àquilo que são as boas práticas internacionais, para tentar perceber, não é, o que é que poderá, de facto, resultar melhor. Então, eu acho que a focalização, e para terminar aqui esta minha primeira intervenção, a focalização deve ser naquilo que se deve ou não se deve cortar, quais são os modelos alternativos, mas não ver onde é que se pode já cortar para atingir. Nós sabemos de onde é que vêm os 4 mil. De onde é que vem o valor? Nós sabemos, não é verdade que ele apareça aí. Nós sabemos porque é necessário cortar esse montante. Porque foi imposto. Mas não pode ser rapidamente porque realmente pode ser mais fácil cortar em determinadas áreas e não seja nessas áreas que nós, de facto, queremos cortar. Miguel, há aqui dois tempos que por estes dias se misturam. Um tem que ver com a situação de crise de curto prazo que Portugal atravessa neste momento. Outro tem que ver com um repensar mais estratégico daquilo que é a função da economia ou a lógica da economia portuguesa. A pergunta que eu gostava de colocar é: estes cortes são necessários porque nós estamos a curto prazo a viver uma crise e, eventualmente, quando a economia voltar a crescer, não serão necessários? Ou, de uma forma definitiva, o mundo está a mudar no sentido em que esta lógica de Estado, que está obviamente também presa a um tempo de uma Constituição, tem mesmo de ser mudada, porque o mundo não vai voltar para este modelo em que vivemos, ou que vivemos até estes anos? Muito bom dia. Eu acho que estes cortes se justificam por ambas as razões que apresentou. De facto, há aqui uma situação de emergência. Já agora, se me permitir, eu não concordo com a sua introdução quando disse que a despesa não cai. Eu acho que, de facto, a carga fiscal atingiu níveis bastante elevados. Durante alguns anos havia o argumento que nós não tínhamos uma carga fiscal superior à média europeia e, de facto, medido por esse indicador, isso verifica-se. Hoje em dia já não é tão verdade. Mas, de facto, já há muitos anos que, se ponderássemos a carga fiscal pelo rendimento per capita da população portuguesa e comparássemos isso com os nossos congêneres europeus, o nosso nível de esforço fiscal era muitíssimo mais acentuado. E, portanto, do ponto de vista da tributação, eu penso que nós atingimos declaradamente o limite que poderemos suportar, embora, obviamente, haja opiniões divergentes, mesmo a nível governamental, e, portanto, teremos de nos focar do lado da despesa. E do lado da despesa, convenhamos que já foi feito um trabalho muito significativo. A despesa, no final de 2010, superou os 50% do PIB, portanto, de facto, um nível muitíssimo elevado para a capacidade de criação de riqueza do país, e desde final de 2010, portanto, o ano que antecede a implementação do programa até ao final deste ano, a despesa pública, em percentagem do PIB, reduzir-se-á em cerca de 5,6 pontos percentuais do PIB, estamos a falar de muitos mil milhões de euros. E se olharmos só para a despesa primária, portanto, sem o pagamento dos juros, essa redução é ainda superior, atingirá 7,1 pontos percentuais do PIB. Portanto, há aqui uma redução de despesa muitíssimo significativa. Eu diria mesmo que, assim, à primeira vista e de memória, se calhar poucos países nas últimas décadas, pelo menos que eu me recordo, efetuaram uma redução de despesa desta dimensão. O que acontece, porém, é que, de facto, de hora em diante,
é difícil reduzir a despesa com esta magnitude e, portanto, é necessário reformular, reestruturar, repensar, refundar o que queiramos as funções do Estado. E, portanto, isso tem duas componentes, na minha opinião, uma componente mais conjuntural e uma componente estrutural. Na componente conjuntural, como todos nós sabemos, apesar dos esforços que os portugueses estão no dia-a-dia a sentir, continuamos com déficits orçamentais e é preciso corrigir essa situação. Sobretudo, é necessário atingir excedentes orçamentais do ponto de vista primário, portanto, sem o pagamento de juros. E, como de facto todos percebemos, neste momento só poderá passar pela redução de despesa. Portanto, essa é a questão, digamos, conjuntural, de molde a que possamos atingir os 2,5% do PIB com o qual nos comprometemos de déficit para 2014. Depois, naturalmente, como referiu muito bem, penso que também há aqui uma perspectiva de futuro. Portugal tem uma grande oportunidade, no seio da implementação deste Programa de Assistência Económica e Financeira, de preparar o país para níveis de competitividade diferentes dos da década anterior, que foi basicamente uma década perdida para o país, e, portanto, isso passará necessariamente por criar maiores condições ao nível do mercado de trabalho, do mercado de arrendamento, etc., mas também redimensionar o peso do Estado para a capacidade verdadeira que o país consegue suportar. E, portanto, temos estas duas componentes. Ideias concretas. Eu penso que já tive aqui a oportunidade na semana passada a referir algumas, mas se olharmos setorialmente e dando um exemplo apenas em cada uma delas, na administração interna, eu penso que poderemos repensar, é polémico, naturalmente, o novo modelo de policiamento no país. De facto, fará sentido, é uma questão que eu aqui deixo, continuarmos a manter dois corpos de polícia, uma polícia mais militarizada, a GNR, e um corpo de polícia civil, a PSP. Sendo que aí, se me permite, Miguel, depois há um conjunto de corpos que normalmente não pensamos, como nomeadamente o CEF, a Polícia Judiciária, enfim, um conjunto de outras, autoridades faz que se misturam sentido também. mantermos, de facto, este conjunto de polícias que, de facto, se fossem, digamos, se constituísse apenas um corpo policial, poderíamos aqui ter ganhos de eficiência, a tal eficiência que agora se fala muito, sinergias que me parecem significativas. Ao lado no âmbito da justiça, por exemplo, já há um trabalho que irá ser implementado em seio do novo mapa judiciário, que permitirá algumas poupanças, nomeadamente por via do encerramento de alguns tribunais e da reafetação, que é mais importante, a reafetação dos recursos. Mas, ao nível do sistema prisional, há modelos, uma vez mais também eles polémicos, com alguns resultados em alguns países, menos resultados noutros, mas será que poderemos ou não incitar aqui um processo de parcerias público-privadas no bom sentido da gestão das prisões nacionais? Na defesa, redimensionar claramente o peso da defesa no país. Como todos sabemos, nós fazemos parte de uma organização internacional que nos protege em caso de uma eventual agressão, que é a NATO. E, portanto, de facto, as nossas Forças Armadas deveriam estar mais redimensionadas para a prestação de serviço público, nomeadamente a fiscalização da costa, eventualmente combates ao incêndio, no caso da Força Aérea e do Exército, e, portanto, repensar também desse ponto de vista. Depois, áreas mais cruciais. Na saúde, tem vindo a ser também, da minha perspectiva, desenvolvido um trabalho muitíssimo interessante, mas é preciso ir mais longe. Nós temos mais de 200 hospitais no país, por exemplo. Será que faz sentido? Será que não é possível reduzir esse número de unidades de saúde? E, mais do que isso, repensar o próprio modelo de provisão do bem público. Será que faz sentido o modelo que hoje em dia temos presente, ou o Estado poderá, pura e simplesmente, financiar o acesso dos cidadãos ao serviço de saúde, independentemente de ele ser prestado por uma entidade pública ou privada? A esse respeito, há um episódio, há alguns anos atrás, interessante, que se prende com a ex-ministra Ana Jorge e com o ex-ministro Teixeira dos Santos, em que, por uma decisão financeira, o ministro Teixeira dos Santos permitiu o acesso dos funcionários públicos a hospitais privados na área da Grande Lisboa, porque
se comprovou que saía mais barato ao erário público uma provisão do bem público por essa via. Ao nível das prestações sociais, também aqui terá de haver ganhos de eficiência significativos, uma ou outra medida que se calhar cujo impacto seja reduzido em termos orçamentais, mas também do ponto de vista moral poderia ter aqui algum impacto interessante que se prende com a redução das pensões nas pessoas que descontaram, de facto, um número de anos inferior à média nacional. Temos aqui os casos clássicos que muitas vezes são contados na comunicação social de fundos de pensões do Banco de Portugal, etc., que com poucos anos de descontos asseguraram uma reforma elevada, com toda a legalidade e no âmbito de toda a legalidade, mas será que isso hoje em dia, à luz de todos os cortes que estão em cima da mesa, fará sentido? E, portanto, quer dizer, eu acho que há aqui duas grandes perspectivas. Uma perspectiva de redução do Estado é inevitável. Eu acho que é importante dizer isso com frontalidade às pessoas, mas também uma perspectiva de repensar um modelo de provisão dos bens públicos, que, na minha ótica, terá de passar mais por uma perspectiva de despesa, portanto, de pagamento, cofinanciamento e não tanto da provisão do bem em si. Joaquim, certamente todos nós concordamos que o Estado deve ser uma plataforma, obviamente, de redistribuição da riqueza e de equilíbrio, obviamente, de algumas diferenças. A questão aqui é se o Estado deve participar no capital, se deve deter quem me fornece esses serviços ou simplesmente deve contratualizar. Acontece, por exemplo, com alguma autonomia que se tentou encetar no caso das universidades, que apesar de terem capitais, algumas delas são detidas pelo Estado, mas têm essa noção de competição no mercado. Aqui a questão está entre também beneficiar aquele setor público que é altamente eficiente e que o há, e diferenciar de um outro setor público que muitas vezes não é eficiente. Bom dia, Rui. Eu começaria por dizer que acho que a grande questão que está em cima da mesa e é uma questão que deveríamos ter colocado se calhar há 10 ou 12 anos atrás, quando entramos no euro, é se este modelo de sociedade que criámos é sustentável com uma moeda única e é sustentável com finanças públicas equilibradas. Nós não temos historial em Portugal nos últimos 30 anos de democracia, de saldos orçamentais equilibrados e, portanto, enquanto tivemos uma moeda única, foi possível, de certa maneira, acomodar esse efeito. Neste momento não é e, portanto, eu acho que a grande questão é que modelo é que queremos, se queremos continuar no euro e se queremos ter, de facto, finanças públicas equilibradas, até porque a bomba relógio da Segurança Social está cada vez mais próximo. A questão que coloca é, para mim, depois a segunda questão que eu ainda não vi discutida na comunicação social, que é, nós temos no Estado funções de soberania, defesa, justiça, negócios estrangeiros, cobrança de impostos, temos depois funções de regulação e aquilo que vemos é que nas funções de soberania temos claras falhas, nomeadamente ao nível da defesa e, sobretudo, da justiça, onde claramente temos um sistema de justiça que, regra geral, funciona mal. Temos depois um Estado que não tem a força do ponto de vista da intervenção em mercados regulados, sobretudo em alguns setores muito específicos, não tem a capacidade de facto, intervir defendendo aquilo que é o interesse público e, portanto, eu começaria por olhar para estas duas áreas e depois, de facto, tudo o resto que é a prestação de serviços sociais e de investimento público é algo que o Estado pode perfeitamente passar para os privados. Mas eu aí ressalvaria duas questões. A primeira, e disse-o aqui a semana passada, é que o Estado tem que garantir que nenhum português deixa de ter acesso aos cuidados de saúde ou deixa de poder ter acesso ao ensino e a um mínimo de sobrevivência por questões económicas. Ou seja, este deve ser, para mim, o pilar essencial. Depois, de facto, se a prestação é pública ou privada, para o utente isso não é relevante. Quer dizer, as pessoas que vão ao hospital de Loures ou de Cascais, passa publicidade, e que é gerida em parceria pública ou privada, estão a ter o mesmo tipo de atendimento no sentido de custo e de percepção de utilidade que estão a ter num hospital do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, para o utente, o que conta de facto é a eficiência, a qualidade que lhe é prestada pelos serviços. Só que isso leva-nos a uma questão muito importante. Nós vamos definir um conjunto de áreas sociais em que podemos passar essas funções para o privado.
e fazemos-lo na lógica que o privado, para o mesmo nível de qualidade, o fará mais baixo. Eu acho que a escolha no final vai ser essa, Rui. Quer dizer, nós não vamos ter melhorias de qualidade, até porque o nosso Serviço Nacional de Saúde é relativamente bom. Portanto, a opção que está em cima da mesa, e sobretudo é uma opção que deriva da situação orçamental, é garantir que o privado faz mais barato. Só que eu antevejo alguns problemas. Primeiro, a experiência passada deste tipo de soluções não é positiva. Quer dizer, nós olhamos para a experiência nas parcerias público-privadas. Mas há exemplos positivos. Há exemplos positivos. Eu dou, por exemplo, o exemplo das análises clínicas, em que há meia dúzia de décadas eram todas praticamente públicas, hoje é um setor absolutamente privado, onde o Estado faz o contraponto com as várias clínicas de análises e funciona. Funciona, mas depois também temos exemplos claramente negativos. Mas eu acho que o meu grande receio neste processo é que eu não vejo do lado do Estado três aspectos essenciais. Primeiro, não vejo as instituições públicas a funcionarem com uma igualdade de condições das instituições privadas. Eu dizia aqui a semana passada que é necessário separar aquilo que é a função de redistribuição do Estado daquilo que é a função de prestação de serviços. E o exemplo da faculdade é o exemplo, se calhar, dos mais simples. Quer dizer, uma faculdade pública tem que se preocupar em prestar o melhor ensino público que é capaz. Não tem que se preocupar se os alunos são capazes ou não de pagar as propinas. Isso deve ser função de outra entidade no âmbito do Ministério da Educação. Mas depois há um segundo ponto muito relevante, que é saber os custos que de facto o setor público incorre. Quanto é que custa um aluno no ensino secundário? Quanto é que custa um aluno no ensino básico? E depois, quando comparamos com o setor privado, é necessário perceber que há custos de estrutura no Ministério da Educação que estão a aumentar os custos dos alunos públicos. E é possível eliminar esses custos de estrutura ou não. E terceiro, há capacidade de análise e negociação do setor público para fazer essa passagem para o privado ou não. Porque se isso não acontecer, então aquilo que foi a má experiência nas PPPs, sobretudo do setor rodoviário, pode ser multiplicado várias vezes e deixarmos uma fatura para o futuro muito superior do que aquela que é a fatura atual. E eu, sinceramente, apesar de ser um defensor de que o Estado tem que reduzir a sua intervenção e de que muitas daquelas funções podem ser feitas por privados, só vejo isso a correr bem no dia em que o Estado for capaz de fazer uma análise e uma negociação ao mesmo nível daquela que os privados faz. Enquanto isso não acontecer, pode haver casos de sucesso, Rui, mas serão sempre a exceção. E a regra serão casos de insucesso que nos irão custar menos hoje, mas custarão muito mais daqui a 10 ou 15 anos. As SCUTs são o melhor exemplo daquilo que eu estou a falar. Muito bem, estamos no final desta primeira parte da Comissão Executiva. Hoje temos uma agenda cheia. Na segunda parte vamos falar sobretudo de duas questões essenciais do ponto de vista internacional, as eleições nos Estados Unidos e a mudança de regime na China. Breve pausa na Comissão Executiva, regressamos num minuto. Até já.